boa noite, a paz do Senhor Jesus. Segunda-feira, segundou, e nós estamos aqui, live Mulheres Posicionadas. Que alegria fazer parte disso, que alegria fazer parte do mover do Senhor nesse tempo, que alegria, que honra, né, sermos usadas para transbordar na vida de outras mulheres, para fortalecer, para edificar, para trazer grandes testemunhos, trazer uma palavra rema. É para isso que nós estamos aqui, Mulheres Posicionadas. E hoje eu tenho uma convidada muito especial e é a Fábia. Ela vai, já vou chamar ela aqui e ela vai participar com a gente e vai ser uma bênção. Já quero pedir para você, já chama a live com a mulherada, que vai ser uma bênção, né? Tenho certeza que a Fábia vai estar aqui, vai estar trazendo aquilo que o Senhor falou ao coração dela. Oi, maravilhosa! Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tudo Que ótimo, linda. graças a Deus. Que bênção, que deu certo. Glória a Deus. Ô, glória! Nossas agendas estavam um pouquinho apertadas, né? Não é? Graças a Deus. Eu falo graças a Deus, nem reclamo. Que bom. É, eu nem reclamo. E aí, você tá bem? Agora mais tranquila, né? Já estamos aí na semana de férias da faculdade, já dá para aliviar um pouquinho o processo, Respirar. mas tudo bem. Respirar um pouco. Tá, antes da gente começar oficialmente, eu vou orar aqui e, e logo depois eu já vou deixar você falar aí. Vou ficar à vontade, contar a história, né? Aquilo que o Senhor falou ao seu coração aí para trazer. Eu vou Amém. orar e a gente vai convidar. Tem que convidar o povo aqui, ó. A mulherada. Vou mandar aqui. Tem Vou que mandar mandar um aqui. aviãozinho aqui para um monte de mulher, as amigas, as irmãs. Mas eu vou orar e aí você vai enviando, aí eu vou enviar também. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa rica oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para ministrar um testemunho, uma palavra, Senhor, para edificar vidas, como eu estava dizendo. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade, por sermos levantadas para este tempo, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece também, Senhor, e edifica também a nossa vida enquanto a gente ministra aqui, Senhor, sobre cada pessoa que vai entrar, vai assistir. Ministra no nosso coração a sua vontade e o seu querer também, meu Pai. Nós louvamos a Ti. Obrigada pela vida da Fábia. Abençoa ela com toda sorte de bênçãos. Sua casa, sua família. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Abençoa, meu Senhor. Deus amado, Deus querido, a saúde da tua filha, Deus. Continua fazendo o teu querer, a tua vontade, cumprindo as suas promessas, Senhor. Essa é a nossa oração, Pai. Todos aqueles que vão assistir, fortalece os corações, Pai. Conecta quem o Senhor quer conosco nessa noite. E assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu fico abrindo o olho às vezes para ver se a internet está boa, às vezes dá uma caída. E aí É, a gente está falando aqui sozinha. o meu deu uma saidinha aqui, mas já voltou. Glória a Deus. Então, essa aí é a Fábia, gente. Deixa eu só falar uma coisa da Fábia rapidinho. Aliás, não, se apresenta, depois eu conto. Se apresenta, Fábia. Quem é a Fábia? Para esse pessoal que está entrando aí, eu vou continuar convidando as mulheres aqui enquanto você se apresenta. Bom, eu sou a Fábia, né? Mas também conhecida por algumas pessoas como Helena, e eu gosto muito quem me chama de Helena, esse segundo nome, né? Fábia, Helena. Mas a maioria mesmo me conhece como Fábia. Eu sou mãe da Beatriz e da Olivia, tenho duas filhas, sou divorciada já há 4 anos. Atualmente sou estudante de psicologia, mas sou formada em estética, trabalho na área da saúde. Já participei do movimento Mulheres, escrevi um capítulo num livro, sou palestrante, é, sou serva do Senhor, filha do Deus amado, sou amiga, sou irmã e sou fundadora do projeto Mulheres que Abraçam também. Vou pedir para você explicar tudo daqui a pouco. Uhum. Deixa. Benção. Deixa eu contar para vocês que estão entrando aí, né? A Fábia falou do movimento, né? A Fábia escreveu um livro, né? Foi em quando? 2022? 2022. 2022. 2022. Aí, no ano seguinte, eu acho que a gente se conheceu, não sei se foi no mesmo ano, não me lembro. Eu sei que a gente se conheceu num ciclo de oração, conheci Verdade. a Fábia.
né? Nem existe mais esse círculo de oração, esse grupo, né? É, esse grupo não mais. Esse grupo Dessa não época não existe. mais. Era um grupo de pastoras do bairro que a gente tinha. Eu tinha uma igreja lá, né? E aí, num bairro específico, e aí tinham várias pastoras, e a Fábia ia também, um monte de mulher, era muito gostoso. E aí lá a gente se conheceu, oramos juntas, e depois a gente se conectou, né? Deus, né? Que conecta. Verdade. E aí a Fábia me contou, na verdade, ela estava apresentando lá o livro. Ó, gente, eu escrevi o livro, mostrando para algumas mulheres. Eu falei, ah, que legal. E aí ela me falou, enfim, gente, através da Fábia, eu comecei a escrever também o livro. Então eu sempre falo lá no movimento, né? Se eu estou escrevendo ainda, agora eu vou em 12 Quarto de já, julho, né? É o quarto, quarto, né? o É o quarto quarto. livro. Agora, dia 12 de julho, eu vou fazer o quarto, né? Que é o lançamento. E todo lançamento eu falo, né? Eu falo, ah, eu tô aqui por causa da Fábia, que um dia. Porque assim, não tem como, né? E e aí pronto, e aí a gente tá aí, e aí a gente se conectou depois disso, né? Continuamos É, conectados, apesar da gente não se encontrar sempre, a gente se conectou, né? E estamos aí juntas, né? Nessa obra aí, nessa vida aí. mas o interessante de falarmos sobre posicionamento é sobre as conexões que a gente vai gerando ao longo da vida, né? O momento que você está mais próximo, em alguns momentos fisicamente afastado, mas a conexão existe, o Sim, movimento existe, e através desse elo que vai se formando, você consegue posicionar outras pessoas no decorrer do caminho também. E é eu acho que verdade. isso é muito interessante, muito legal. Muito legal, é verdade. Eu tô aqui mexendo que o meu negócio tá querendo descer aqui. Sabe aquele negócio da luz? Hum. Ele vai descendo aqui, ó. Daqui a pouco já tá aqui. Por isso que eu fico de olho aberto. Mas que legal, é isso aí. Ô, Fábio, eu quero que você conte um pouco, não sei qual é a ordem que você quer falar, mas eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre o movimento Mulheres que Abraçam, como que surgiu, né? Como foi que você começou. Se você quiser começar por ele, né? Na É que. verdade, eu não preparei nenhum roteiro, deixei livre Ah, para a gente ir falando sobre todos os assuntos pertinentes que fosse atravessando o nosso tempo. Mas legal. Então vamos conta falar. pra gente como que surgiu, como é que foi isso no seu coração, o que que é o movimento, que tem gente que não sabe, né? Como que É, funciona, fala tudo aí. o projeto Mulheres que Abraço ele está sendo reestruturado esse ano, né? Na verdade, do ano passado, 2024 para 2025, ele está sendo reestruturado. Mas como que ele nasceu, na verdade? O projeto Mulheres que Abraçam foi um desejo que o Senhor colocou no meu coração. Eu fui convidada pela Bispa Ana e pelo Bispo Fernando, que eu tenho maior carinho e admiração por esse casal de líderes. Foram meus líderes alguns anos atrás e hoje são meus amigos da vida. E eles me convidaram para ir participar de um culto de mulheres numa casa de recuperação feminina. E eu fui e eu vim embora de lá arrasada, de ver tantas histórias, tantas vidas, né, naquela situação. E eu vim de lá arrasada pensando assim, que ser humano que eu sou, né? Porque no nosso dia a dia a gente tem as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, a gente passa por momentos de privação, né? Mas a gente tem um teto, a gente consegue fazer uma compra, você consegue comprar a sua roupa, seu sapato, você consegue sentar num restaurante e comer sua comida. Talvez não todas as semanas, mas você consegue, você tem essa liberdade. E eu Uhum, vim embora de lá mal comigo por saber que eu tinha tudo isso e eu não estava fazendo nada. Então eu me vi como um ser humano ruim, né? Porque a palavra de Deus diz que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? E aí você vê o fator egoísmo na sua pessoa e também me vi como uma serva de Deus negligente. E aquilo ficou ali brigando dentro de mim. Eu quis fazer mil coisas. Eu queria montar um curso profissionalizante para elas saírem de lá e poder trabalhar. Eu queria montar uma cozinha para elas aprenderem a cozinhar e fazer um bolo de pote para vender. Só que naquele primeiro momento que tudo isso aconteceu, eu não tinha condições financeiras para viabilizar qualquer projeto que fosse. uhum, E aí, nesse primeiro ano, Deus colocou no meu coração de eu fazer a entrega da cesta de Natal.
E aí eu organizei um grupo de amigos, arrecadei alguns itens e nós abençoamos 27 famílias aqui da região, ao redor do bairro e tal, 27 pessoas, 27 famílias carentes. Então, como conheço bastante gente, conversei com um, conversei com outro, busquei na igreja católica as famílias que estavam mais necessitadas. E era uma cesta pequena, com alguns itens de alimento para fazer uma ceia mesmo de Natal e um frango. E nesse primeiro ano, nessa primeira entrega, foi eu, a minha filha caçula, que na época devia estar com uns 8, 9 anos, mais ou menos. E essa semana que vem ela já vai fazer 17. Meu Deus. É. E o meu ex-marido. E a gente só tinha um carro para entregar e a gente foi entregar no dia 24 de manhã. E eu gosto sempre de falar essa história, porque dentre muitas, essa é assim a que marcou muito a minha vida. Nós batemos palma numa casa e saiu uma senhora e tinha umas crianças brincando na frente da casa, ali no quintal, na frente. Uma casa sem garagem coberta, enfim. E eu falei, a senhora é fulana de tal? Sou eu, senhora, nós viemos entregar para a senhora. Ela falou assim, mas eu não posso receber. Eu disse, como não? Ela falou, porque eu não dei meu nome, eu não escrevi meu nome em nenhum papel, eu não quis participar de nenhum sorteio. Eu falei, olha, mas alguém indicou a sua família. Então, por favor, aceita. Eu não sei dizer quem indicou a senhora, porque era anônimo, né? A gente coletou os dados, mas a gente não Uhum. expunha as pessoas. Sim. E aí uma das crianças levantou, segurou na mão dela e disse assim, vó, aceita, tem bolacha. E Uau. naquele momento, a minha filha, que ainda era uma criança também, começou a chorar. E quando ela entrou no carro, ela falou assim para mim: mãe, eu não volto nunca mais. Né? Impactou muito ela aquilo, porque eram apenas 2 pacotes de bolacha recheada e haviam 5 crianças. Meu Então a nossa Deus. vontade era abrir todas as cestas, pegar todas as bolachas que tivesse e dar para aquelas crianças. E foi assim que o projeto começou. Que Então, no legal. ano seguinte, nós fizemos outra ação que acontece todos os anos, que é o Faça uma Mulher Feliz, que é em comemoração ao Dia da Mulher. Nós arrecadamos itens de higiene pessoal para ofertar na casa de recuperação, porque existe uma rotatividade muito grande. Uhum. E itens de higiene pessoal, absorvente, um shampoo, um creme, uma lâmina, são coisas necessárias para o dia a dia. Né? E não tem um custo baixo, tem um custo alto. Então, Sim. todos os anos nós fazemos essa campanha oficial. São as 2 campanhas oficiais do projeto. O Faça uma Mulher Feliz e a campanha A Ação do Natal, Natal Solidário. O ano passado nós não fizemos a entrega das cestas, mas nós fizemos uma festa, nós apoiamos uma igreja, nós fizemos todo o movimento e apoiamos uma igreja e fizemos uma festa numa comunidade carente, uma festa de Natal. Então, Hum. nós arrecadamos brinquedo, arrecadamos refrigerante, cachorro-quente, tinha sorvete, toda, né, aquela estrutura a gente Sim. ajudou a organizar. Mas foi o ano passado, 2024 para 2025, foi o primeiro ano que a gente não fez a cesta de Natal. Mas esse ano a gente vai voltar aí com a cesta de Natal. E aí, o projeto Mulheres que Abraço foi ficando conhecido, porque a gente começou a divulgar, abrimos uma página na internet, fizemos camiseta, temos o bottom, e a gente foi divulgando e o projeto acontece. Hoje, por conta de eu estar estudando, isso tomou uma fatia grande do meu tempo, eu precisei mudar algumas coisas do projeto. Então, hoje as ações elas são mais espaçadas durante o ano, porque nós fazíamos bazar mensalmente para arrecadar dinheiro para pagar o frango no final do ano. Então, o ano inteiro a gente fazia arrecadações para fazer os bazar, para pagar o frango do final do ano, e os outros itens a gente trabalhava arrecadação. Então, esse ano eu não estava conseguindo, desde que eu comecei a estudar, eu não estava Administrar. conseguindo administrar. Então, Uhum. eu abri mão um pouco, né? E fomos fazendo outras coisas. Hoje nós temos aí o Café com Elas, que acontece mensalmente, todo terceiro domingo do mês, uma mesa com mulheres, né? Onde a gente trabalha palavra, tem psicologia envolvida, a gente tem um movimento que é um movimento para acolher as mulheres, né? Uhum.
para acolher as mulheres da comunidade. Então a gente tem um café com elas, até preciso te mandar um convite, que você não foi lá ainda, né? Não, não fui. Vou te mandar Eu um vi convite. já, mas eu não fui. Então, Eu vi o e movimento. o café já vai completar 2 anos agora, em setembro, que ele está Legal. acontecendo, sabe? Benção. Então, nesse momento, por conta da opção estudar, eu tive que Uhum. reformular as atividades do projeto. Mas ele está incubadinho, mas está acontecendo, né? Está incubadinho, mas está acontecendo. E aí, assim, o legal do projeto, mesmo estando guardadinho nesse período, é que ele funciona. A minha casa se tornou um ponto de apoio, um ponto de referência. Outro dia eu recebi uma ligação: oi, tudo bem? Tudo. Ah, você que é a Fábia, fulano assim? Falei disso, sou eu. Então me passa seu endereço que eu tô indo aí fazer uma doação. Ah, E legal. era exatamente o que a gente estava precisando naquele momento, porque Legal. a gente precisava abençoar uma mãezinha que ia ganhar bebê. E Hum, aí as meninas do café, da mesa do café, já tinham organizado uma cesta com itens de higiene, umas coisinhas e tal. Mas a gente não tinha muita coisa ainda. E eu ganhei essa doação. Então, o projeto acontece paralelo aos eventos grandiosos. No dia a legal. dia, ele também acontece, sabe? Recebo ligação para ajudar, para indicar alguém. Você está sabendo disso? Nós estamos precisando disso. Então, eu acho que o mais importante do projeto é essa ponte que ele faz entre as pessoas. É Sim. essa questão da acessibilidade que ele promove entre as pessoas. Esse é, assim, o maior amor e o carinho, né, que eu tenho pelo projeto, que é essa questão de ser acessível para todas as pessoas, né? Então, nós temos aí gente de São José, de Jacareí, de um bairro, de outro, de uma igreja, da outra, né? Porque nós não temos uma sede, né? Eu falo que a sede é a sala da minha casa, porque tudo acontece na sala da minha casa. As reuniões do projeto, então, vem Ariane, vem Otávio, vem Fernanda, e aí a gente, vamos fazer assim, vamos fazer tal, aí liga para Dai, daí tem o Danilo que faz a parte da internet pra gente. Então, tudo acontece na sala da minha casa. E isso é muito gostoso, essa acessibilidade. Todo mundo pode participar, todo mundo ajuda, todo mundo recebe dentro, né, do movimento que Você. acontece. Mas a maior função, né, a maior função do projeto é a acessibilidade. É promover a ponte entre as pessoas para que todos tenham acesso. Durante um tempo no projeto, nós tivemos na casa de recuperação aula de escrita e leitura para ensinar as mulheres a escrever. Ensinar não, assim, algumas até Pintura também, né? Você chegou a fazer pintura. pintura, eu me lembro. Nós tínhamos aulas de Com artesanato a lá, pastora Rose, eu acho. com a Eu me pastora lembro. Rosa, Eu me lembro. exatamente. Então, são todos voluntários. Olha, eu sei pintar, eu posso doar o meu tempo. Então, a gente tinha os bazares e com o bazar a gente também juntava uma verba para comprar o material para manter os colaboradores lá dando as aulas. E foi Uhum. muito legal porque nós conseguimos levar o 30 semanas para a casa de recuperação, que é uma terapia focada na palavra de Deus para essas mulheres. E durante o projeto Mala do Saber, era esse o nome do projeto lá, que a gente incentivava a leitura e a escrita, nós conseguimos que 3 mulheres escreveram as histórias delas. A gente não conseguiu publicar, mas a gente tem aí um material guardado, né? A hora que Eu for me fazer. lembro que no início você levava o livro, né? Era Para ler muito lá as legal. histórias. É. Isso, a mala, porque nós temos também a história da Rayane, que foi um livro antes do meu, né? Sim, eu Que é me lembro ela é disso. da Vila Garcia. Ela tem uma história maravilhosa, né? Uma menina linda. E aí, como tem uma rotatividade muito grande, então como que a gente fazia a mala do saber? A gente escolhia umas 2, 3 histórias, levavam outras mulheres para estar fazendo a leitura do livro, daquele capítulo para as meninas, e depois Uhum, disso a gente abria uma roda de conversa. E quando entendi. eu li a minha história para elas, sem elas saberem que era eu, e depois eu virava o livro para elas verem a capa de quem era aquela história, elas ficavam assim: oi? Forte, é. Forte. Não dá para acreditar, né? É.
Então era a maneira de dizer assim, olha, você também pode, você Uhum. também consegue. E foi muito interessante porque nós tínhamos uma interna que ela era assim bem resistente mesmo, muito resistente, sabe? E aos pouquinhos ela foi se soltando e conseguiu começar a escrever, porque escrever é uma terapia que traz cura. Uma delícia. Eu não quero parar nunca mais. É uma terapia que traz cura. Escrever e ler a sua própria história, você aprender a se conhecer, a se Uhum. ver, né? Então era uma terapia que a gente conseguia proporcionar para elas. E aí nós tínhamos essa interna específica que ela era bem resistente. Ela não gostava de fazer a leitura, ela demorou para começar a escrever, mas conseguiu. E aí, logo depois que mudou o projeto Mala do Saber, que nós entramos com 30 semanas, as coisas foram evoluindo. E aí, quando acabou 30 semanas, na última semana, ela já fazia acho que uns 2 meses que tinha saído da casa. E a gente não tinha mais notícia dela. Uhum. Porque assim, você cria um vínculo, você cria um É, amor, né? sim. Você quer Uhum. saber e tal. E aí, nesse dia, a gente encerrou as atividades do 30 semanas, lá finalizamos, fizemos um café da tarde para elas e tal. E quando saímos dali, paramos no Chibata do São João. E, para minha surpresa, ela estava trabalhando lá. Que benção. E naquele dia, meu coração se encheu muito de alegria. Eu falei Que assim: benção. eu fiz a minha parte. Claro que o trabalho dela não foi responsabilidade minha, Uhum. né? Mas por que, que eu me Mas a senti transformação foi, a sem transformação? dúvida. Porque ela tinha muita resistência para escrever, Uhum. né? Então, talvez ela tivesse uma dificuldade com cálculos ou dificuldade da escrita mesmo, por conta da Uhum. caligrafia e tal. E ela estava trabalhando lá no Chibata, toda uniformizada, sabe? Toda bonitinha, arrumadinha, tava de batom, tava linda, ela tava super bem. E eu nem fui abraçá-la, eu a vi e fiquei contemplando ela de longe assim, eu chorei ali, eu falo até hoje, meu coração, meus olhos marejam. Benção. Porque você fala assim, eu faço parte dessa história, Com certeza. sabe? Então a acessibilidade é sobre isso, é você saber que de alguma forma você contribuiu. Você Interessante. tem um grãozinho de areia ali, você fala assim, porque para manter o projeto eu precisava ficar horas fora de casa, porque tinha que arrecadar as roupas, lavar as roupas, etiquetar as Uhum. roupas, Sim. transportar as roupas para a igreja para fazer o bazar, trazer de volta, ver o que, que você ia doar, o que, que você ia guardar para o próximo bazar para arrecadar fundo, para manter essas ações dentro da casa de Uhum. recuperação. Então, quer dizer, eu abri a mão do meu descanso, eu abri a mão de estar com a minha família, Uhum. com a minha família em geral, meus irmãos, meus sobrinhos, né? Sim. Não só com as minhas filhas. Mas aí você vê uma vida restaurada, não tem preço, É, não tem preço. Que sabe? benção. Não tem preço. E aí você fala assim, não importa, você não precisa fazer para 10, mas você pode começar fazendo para 10. Não quer dizer que as 10 vão dar certo. Mas se uma deu certo, seu esforço já valeu a pena. Exatamente. E outra, você nunca sabe lá na frente, né? É igual quando a gente prega o evangelho, prega a palavra para alguém. A gente não sabe qual semente vai frutificar, né? Exatamente. Qual você tem que lançar e fazer, mas a gente não sabe. De repente, alguém que a gente não tem expectativa é a pessoa que vai dar certo, que vai se render, né? Que vai ser transformada. E E, aqui, surpreende, né? e surpreende. E às vezes a que a gente tinha expectativa não tanto, Não né? tanto. Então, não depende muito de nós, depende do posicionamento de fazer, né? Você fala isso para fazer essa obra, mas também para pregar o evangelho é assim, né? É, Depende que a gente se disponha a fazer, Deus está procurando pessoas que se disponham a fazer. é o O resultado, o posicionamento. fruto, ele que vai trazer, né? Através daquilo, do tempo da pessoa, o tempo de Deus na vida de cada um, enfim. Você nem imaginava que essa mulher ia estar lá e ela estava. Então, quer Não. dizer, talvez Eu, você tivesse uma impressão de outra pessoa que pudesse acontecer isso.
Então é muito, muito interessante, Mas é isso fala sobre o posicionamento, que nem isso. você falou. Quando a gente lança a palavra, quando a gente prega o evangelho, é um posicionamento. Qualquer que seja a sua atitude em fazer algo, você está se posicionando em favor daquilo, né? Sim, A gente, claro, a gente sempre tem um objetivo quando a gente decide se posicionar, é né? intencional, né? É intencional. O É, posicionamento, ele é é intencional. intencional, é É sempre. intencional. E assim, eu vejo que, mesmo sendo intencional, a gente precisa ter uma linha de tempo para não se perder, Ah, sim. Não dá para né? abraçar tudo, né? Não dá, não dá. Não dá. A gente precisa administrar e ver as prioridades também. O que você falou, né? A família. Aí você vai deixar a família de lado. Tem que ter um equilíbrio, né? Não Tem dá que ter que. para abraçar tudo de uma vez. Dá para abraçar, mas aos poucos, né? É. Eu tive uma briga aí de uns 6 meses no joelho com Deus, quando eu decidi voltar a estudar, porque eu não ia mais conseguir manter todas as atividades do projeto como eu tinha o tempo para isso, porque a Uhum. faculdade me toma o Sim, tempo, mas vai né? passar, daqui a pouco acaba e. Só falta 2 anos e meio, já tá acabando, Ah, né, então, Silvia? aí, ó. Agora É já tá lá. rapidinho. Menina Mas voa, né? voa, Meu mas Deus. assim, não precisou acabar. Precisou ser reformulado para continuar, Sim, né? sim. Então, esse ser intencional e ter essa linha para você saber aonde você vai chegar é muito importante, porque nessas horas de conflito você consegue balancear. Olha, dá para fazer assim, dá para reajustar, dá para manter, não dá. E aí você não tem também a questão da frustração. Eu Ah, sim. comecei e não deu em nada. Uhum. Então, de alguma forma, vai frutificar. Mas você precisa ter esses ajustes para não se perder. E uma coisa que é muito legal, principalmente em projetos assim, Fábia, né? É você saber que não dá para fazer sozinha, Não, né? É, tem que abrir o coração e, tipo assim, cada um lá no seu dom, no seu chamado, e fazer uma equipe mesmo, né? Para o negócio crescer. Senão você não imagina. Nesses tempos você trabalhando, não conseguiria se não tivesse sua equipe, né? Uma turma que você confia, uma turma que está aí desde o início com você. Do início que eu digo assim, né? De alguns anos já. Como você disse, o início foi você, sua filha, sua família aí, mas depois Deus vai agregando pessoas, né? Isso é importante. é. E cresce, né? Se você pensar há quantos anos? 5, 6, 7 anos atrás, Nossa, já vai né? para 10, né? Então, Já vai para 10 anos praticamente. 10 anos. Você imagina como já evoluiu. Quantos Sim. projetos, tipo assim, quantos braços, ramos, né? Nesse É, projeto eles surgiram. a equipe é uma parte fundamental. E assim, eu digo que o nome do projeto é exatamente quem ele é, os braços que abraçam. Porque assim, Uhum, cada ano que a gente vai organizar, desde as pessoas que indicam as famílias que nós vamos assistir, os outros projetos que a gente participa também. Então, tudo é formado por pessoas que estão dispostas. legal. Deus poderia ter colocado isso no meu coração, mas sem essas pessoas não ia funcionar, porque eu sozinha não ia dar, É mais não ia dar. difícil. É. Era mais difícil. Então, no primeiro ano, a entrega foi eu, minha filha e meu ex-marido. Nós três fomos instrumentos. Mas Uhum, naquele primeiro ano, a gente já arrecadou muita coisa. Né? A uhum, gente conseguiu todos os mantimentos, os panetones, todos os anos são fresquinhos. Tem um rapaz aqui de uma padaria que ele faz pra gente, né? Já legal. tem uma história com ele. Então, assim, todo mundo tem que estar disposto, porque um sozinho não consegue, não dá conta, É, né? verdade. E até a equipe vai sendo reestruturada, vai sendo reformulada, uma hora mais um, uma hora mais outro. Alguns têm cargos específicos, vamos dizer assim, porque estão desde o começo, né? A Sim, Ariane, você conhece, a nora da sim, pastora sim, Rose. claro. Conheço. A Ariane, eu falo assim que ela é meu braço direito, meu braço esquerdo, minha alma, meu pensamento, tudo no projeto, ela e o marido dela, né? E a pastora Rose, com o pastor Eduardo, que sempre cede à igreja para a gente fazer os bazar Bazar. beneficentes, sabe? Então, e, Legal. e assim, eu agradeço a todas as pessoas, porque assim,
quando a gente está organizando as doações, as arrecadações para fazer as doações maiores, montantes, Uhum. vem coisa que eu não sei quem foi, Sim. sabe? Uhum. Tem alguns amigos que a gente sempre conta mesmo. A gente, olha, Sim. posso contar com você? A gente tá ali. Sim. Mas às vezes chega coisas assim que você não sabe de onde veio. Eu chego em casa, a minha filha fala assim: Ô mãe, deixaram uma caixa de leite condensado aqui, ó. Eu falo, quem é? Ah, não sei, só bateu palma e mandou entregar. Tá vendo? Que legal. O Sabe, assim, a próprio gente. Deus vai inclinando os corações, né? Sim, então, Pra... então sim, se você se posiciona para fazer, Deus vai articulando para que todas as coisas vá acontecendo. Tem hora que a gente pensa, a gente não vai conseguir, tá faltando isso, tá faltando tanto. E quando você vê, no outro dia já chegou. O último Natal, que foi o de 2023, nós assistimos 100 famílias. Que benção. 100 famílias. A gente começou com 27 e no último Natal nós assistimos 100 famílias. Que benção, tá vendo? Só vai crescendo, glória a Só vai Deus. crescendo. É porque o próprio Deus, né, faz multiplicar. Quando ele vê, eu vejo que se há disposição, né, Deus abençoa, não tem jeito. É Então, se há verdade. disposição, se tem gente para fazer, o Senhor vai sempre abençoar e vai. E a intenção é crescer cada vez mais, né? É evoluir, é aumentar, porque tem muita gente necessitada, muita gente que precisa, né? É, e, Chega a dar e uma assim, as agonia. histórias que a gente recolhe todos os anos, eu acho que vai muito além de você dar um alimento numa data especial, Uhum, sabe? São as experiências que as pessoas vivem, porque quando a gente vai fazer as entregas, hoje a gente tem várias outras pessoas, né, que participam das entregas, inclusive até o pessoal do Jatec, que é lá do SESI. uhum. Os alunos do Jatec e do SESI participam com a gente também. E aí o que que acontece? As pessoas vão nas casas e elas vivem as experiências e elas voltam transformadas. Que Que eu benção. imagino que seja mais ou menos ou parecido com o que eu senti no dia que eu vim embora da casa de recuperação que eu fui lá. Eu, cara, É. eu posso comprar um pão, Uhum. sabe? E aí você chega lá, você se depara com uma situação. E assim, as pessoas que têm menos condições são as pessoas que mais repartem. Sim, A gente vivenciou muito essas histórias, sabe? É, uma ganhou e dividiu com a vizinha, que também não tinha, e a gente não tinha mais uma para dar para a vizinha, sabe? Era a última, só tinha aquela. Não, eu divido com ela, não tem problema. legal, né? Então, essa possibilidade das pessoas vivenciarem experiências é muito importante também. Então, eu vejo que o projeto ele acaba trabalhando de várias formas na vida das pessoas, tanto para quem recebe quanto para quem dá. Amém. Né? É uma via de mão dupla, né? Todo mundo sai ganhando de alguma forma. E as experiências que você vive é que vai te mover mais na frente. É que vai fazer você olhar para trás e falar: não, eu não posso parar, eu tenho que continuar. É, Eu não é posso deixar incrível. de, eu não posso deixar de fazer minha parte. Olha o que eu vivi, olha o que aconteceu. Então é isso que vai mover um voluntário, na maioria das vezes, a não desistir de ser voluntário. Eu vejo assim, né? Olhando do lado de cá agora. Você é líder aí do projeto, agora olhando do lado de cá. É, quanto mais você vê, por exemplo, se estiver envolvido mesmo, porque uma coisa é você estar envolvido por bem distante, outra coisa é você estar envolvido ali, a mão mesmo, né? A mão no arado ali. Narado. É. Então, quanto mais envolvido, eu creio que chega nesse sentimento que você falou aí mesmo. Porque você vê os resultados ali, o olhinho brilhando, né? A alegria, a gratidão, assim, nunca mais talvez a Tem pessoa uma, vai ver. tem uma outra história que eu gosto também de compartilhar. É assim, teve um ano, que eu não vou me lembrar qual foi, e aí chegaram no endereço, porque assim,
envolve uma logística, né? Porque faz Uhum. as rotas, tantos carros vão para tal região, tal Sim. carro vai para tal região. Então existe toda uma logística. Então tem trabalho de verdade, tem trabalho para todo mundo, Uhum. né? E aí o pessoal me ligou. O Fábio, tudo bem? Tudo. Olha, nós temos aqui num endereço, mas é um condomínio. Meu Eu falei, Deus. oi? Como É um assim, né? condomínio? Não, como assim você vai mandar uma cesta, né, Uhum. num condomínio? Todo mundo questionou, né? A Uhum. equipe que estava lá para fazer Sim, essa entrega sim. não não tocou o interfone e ligou antes. Uhum. Daí eu disse assim, gente, olha, eu não conheço as pessoas pessoalmente, né? Os dados são coletados através do CRAS, da igreja, tal, tal, Uhum. tal. Mas se o nome está aí, deve haver algum motivo. Tente falar com a pessoa e entenda o que está acontecendo. Meu Deus. E aí tocaram lá no interfone, o porteiro liberou, eles entraram e era uma mulher com duas crianças. Falou assim: ah, fulana de tal, sim, sou eu mesmo. Ah, nós íamos entregar para você. E disse que a mulher caiu no choro, no choro. Vendo? E ela disse assim pro pessoal da equipe que estava fazendo a entrega, que ela já não tinha mais mantimento em casa. E ela já estava com ordem judicial para sair da casa, porque ela tinha perdido a casa. Nossa, meu Ela Deus. havia se separado, estava desempregada e tinha perdido a casa. Que triste, tá vendo? E aí, se Então, você assim, vai pelo lugar, né? Nossa, uau. sabe? Então, assim, a gente aprende a questão do julgamento, Uhum, do que sim. a verdade que o seu olho está vendo, que os seus olhos estão vendo, não é uma verdade Não, não. absoluta, Isso. sabe? Então, é por isso que eu falo que o projeto gera inúmeras experiências, né? E isso nos move cada vez mais, né? Que E benção. aí o pessoal ainda me ligou de volta e falou assim: a gente tem uma cesta que não tinha ninguém na casa, a gente pode dar as duas para ela? Eu falei: pode. Glória a Deus, que benção. E aí entregaram as duas cestas para ela. Porque às vezes acontece, você chega numa residência e não tem ninguém. Uhum. Daí você volta com a cesta É, não embora. tem como, porque é aquele dia que vocês estão saindo para entregar, né? Não dá É, para ficar é. procurando o horário que a pessoa vai estar. É, É, porque a gente não comunica, as pessoas são surpreendidas. A gente sim. tem todo o endereço, tal, Uhum. tal, tal, e aí a gente monta e vai. Que Se não legal. tiver ninguém, a gente não deixa no vizinho, a gente traz de volta. Se um dia depois a gente ainda tenta entregar, ok. Se não, a gente passa para o próximo da fila e vai, Uhum. entendeu? Legal. E dentro dessa logística, a gente disponibilizava 10 cestas para casa de recuperação também. Por Hum. quê? Porque na casa de recuperação tem um almoço de Natal, onde eles recebem as famílias. Uhum. Então a gente cooperava também com o almoço deles. Então é sobre essa acessibilidade, é sobre essa ponte, é sobre essas experiências, né? Que assim, nós estamos aí ainda cuidando do projeto Mulheres que Abraçam, né? Tá Que guardadinho, benção. como eu disse, né, nesse período por conta dos meus estudos, mas ele está acontecendo. Inclusive, dia 28 agora nós vamos ter o primeiro bazar desse ano. Ah, que legal. Vai ser lá na Pastora Rose, na igreja da Pastora Nossa, Rose, no Aviva. que Aonde benção. era o prédio da sua igreja. Sim, sim. Vai ser lá, vai Que ser lá. legal. Que bênção. Glória a Deus. E conta para nós aqui, a Fátima Leite está escreveu aí, né? Esses trabalhos não são fáceis, mas com Deus é possível. Verdade. Ela também trabalha, só que ela faz um projeto de Natal. É, não, Dia das Crianças também, se eu não me engano. É, eu conheço ela, né? A Fátima, ela ministra a palavra, tudo mais. Ela trabalha com crianças e ela faz também um projeto assim, só que ela é de São José dos Campos. Ah, mas E aí ela faz nos um, conecte a ela. ah, vou te mandar, vou conectar aí o contato, se ela tiver ainda. Fátima, se tiver aí ainda, não sei se ela já entrou ou saiu, é, acessa aí a Fábia para poder, né? Porque é verdade, ela conhece várias pessoas, né? Também que A pode dar gente, acesso, assim, e, porque enfim. o projeto é para isso, é para ajudar, né? Aham. Às vezes você tem uma informação que o outro precisa, Sim, né? verdade. Ela é ótima. Vou te conectar com ela, tudo a ver. Ai, que Ela é legal. muito boazinha, muito querida. E Fábia, conta pra nós aí. Eu nem sei o que você tinha preparado pra falar. Ah, e ela aí, ela tá aí.
Fátima, depois você conecta aí com a Fábia no direct, manda mensagem para mandar seu número e para vocês se conectarem em relação a isso, né? Informações, enfim. Depois, né? Porque senão a gente fica aqui para poder conversar sobre o projeto, né? Que ela tem também. E conta para nós também, Fábio, o que que, por exemplo, se a pessoa quiser, eu vi essa live, porque essa live vai ficar gravada. Ah, que Eu bom. vi essa live, eu quero ajudar de alguma forma esse projeto, eu quero me envolver. Eu sei que ele não está, como você falou, 100% agora Ativo. você na ativa, mas você tem uma equipe, né, que de repente pode te ajudar nesse sentido. Se alguém hoje quiser, né, tá vendo a live aqui hoje, amanhã, como que eles podem fazer para ajudar? Aonde que eles conecta com você, né, para entregar? Não precisa Pela mandar seu página endereço do aqui, não. projeto mesmo, no Instagram. Tem a Ah, página sim. do projeto no Instagram. Só mandar mensagem lá no Instagram do projeto, Projeto Mulheres que Abraçam, tá no Instagram. Aí você manda mensagem e a gente já vai ali se comunicando. E pelo Instagram do projeto, a gente também coloca as atividades que estão acontecendo. Ah, legal. Então, quando eu salvar a live, eu vou marcar o projeto O também. arroba, tá, do Isso. Que projeto. aí é, Fica é mais mais fácil. fácil porque as pessoas conectam. Porque aí você que está assistindo, vai assistir e quer ajudar o projeto, é uma benção. Você conecta lá com a Fábia e ela vai te falar, direcionar, entendeu? Porque às vezes a pessoa quer fazer um tipo de doação, aí você fala, olha, mas essa aqui é mais necessária. Isso é legal também, né? Não, e a Essa gente, visão. Porque sim, toda doação é boa, toda doação é bem-vinda, mas às vezes você que está na frente, que vê a necessidade, às vezes você vai dizer para a pessoa, não, mas eu acho mais interessante ser isso, né? não, E se a pessoa não e às puder, vezes amém, aí ela faz o que ela puder. e às vezes assim, olha, eu tenho. Esses dias eu recebi uma mensagem assim: olha, eu tô doando uma cama e um guarda-roupa. Tem para quem doar? Eu falei, pera aí que eu vou colocar no grupo. Rapidinho chamou uma família que estava precisando. Tá Então, às vendo? vezes, o que não serve para nós, tem alguém precisando, Que benção. né? Então, a gente pode indicar para alguém, pode direcionar a sua doação ou o seu pedido de ajuda também, né? Se for o caso. Então, é sobre isso, é sobre manter essas Também tem um outro conexões. lado, né? É, Exatamente, tem outro lado. De repente você está assistindo a live né, e tem alguma necessidade sim específica, e aí entra em contato que de repente ela pode ajudar, né? O projeto que eu digo, né? Não a é, Fábia é pessoa, mas a Fábia é projeto ali com a turma dela e é. tudo mais. E assim, como eu estava dizendo anteriormente, sobre essa acessibilidade. Às vezes você precisa de um recurso que você não sabe por onde começar. E a gente vai procurar para você. Então, assim, a Uhum. gente já conseguiu organizar aposentadoria de mulheres do Que bairro, legal. sabe? Ai, mas como? A senhora não pagava INPS? Pagava. Então vamos lá, vamos ver. A gente tira um dia, vai lá ver, ajuda a arrumar os documentos, sabe? É uma Tem um doação de vida mesmo, né? isso, uma doação de vida. Então, assim, às vezes a pessoa precisa só de uma informação para começar. Sim. Para onde que eu vou? Né? Uhum. Que nem, por exemplo, hoje eu faço psicologia. E Uhum. lá na faculdade tem uma clínica de psicologia que atende a população. E as pessoas Hum, não sabem. entendi. Né? Então, assim, o mínimo de informação que você tem, você pode doar para alguém, você pode ajudar alguém, né? Então, o projeto é sobre todas essas coisas, né? Doar tempo, doar vida, é É. sobre tudo A isso. Bruna escreveu aí, Bruna Bruma, escreveu aí, mulher, botou, né, o arroba aí, ó, mulheres, aí, underline, que abraçam, né? Isso. Aí ela colocou também o link, mas quando a live for salva, eu acho que esses comentários eles somem, mas de qualquer forma eu vou colocar lá na legenda, porque aí as pessoas vão ter acesso, né, quem quiser acessar. E fala mais, Fábio. Fora isso, o que que você preparou para falar para a gente? Porque a gente ficou num projeto que é No gostoso, né? projeto, né? Então, na verdade, como eu te disse, eu não preparei nenhum roteiro. Eu falei, vamos conversando sobre os assuntos que forem surgindo e a gente vai falando. E como você falou, né? A live é sobre posicionamento. Eu estava pensando a respeito disso, né? Porque a gente tem uma visão de que posicionamento você precisa estar num lugar de status, num lugar de reconhecimento, né? É. Que te gere influência. Uhum. E eu digo que não, que assim, não desfazendo, porque você vai chegar lá se Não, for o seu lógico. objetivo, né? Depende, é um Uhum. posicionamento político, Sim. enfim, você vai traçar o seu objetivo para chegar Uhum. aonde você quer. Uhum.
Mas hoje, eu acho que posicionamento é você, primeiro, ter o autoconhecimento sobre quem você é. Então, a Sim. partir do momento que eu me conheço e eu sei quem eu sou, e em que eu acredito, em que esse viés é verdadeiro para mim, eu me Uhum. posiciono para Exatamente. algo, né? Uhum. Sem que eu precisa ser um nome reconhecido na sociedade ou de que eu tenha que ter um, não é um status que se diz. Esqueci a palavra, É, eu gente. falo que o posicionamento ele começa em casa, né? Você Sim, sim, começa nas seu pequenas posicionamento. Então, coisas. assim, não é. Lógico que tem gente que vai, né, chegar em grandes lugares e tudo mais, mas o posicionamento, às vezes a pessoa pensa como você está falando, existe mesmo esse pensamento, ah, vou me posicionar. Não se posiciona na onde você está já. Onde que é? Na sua casa? Precisa um posicionamento Na como sua comunidade, na sua na sua comunidade? igreja, no seu Exatamente. trabalho. Isso, é isso. É buscar no pequeno, né? E lógico, quanto mais você for posicionando, se posicionando conforme a vontade de Deus, eu sempre falo aqui, né? Deus vai abrangendo, né? Vai te dando mais um pouco de, digamos assim, território para você Sim, se para posicionar, avançar, para você para você avançar avançar. e se posicionar. Então, eu vejo o posicionamento e trago aqui nas lives mais ou menos dessa forma. É o que você está falando, é no lugar que você está, com a possibilidade que você tem hoje. É o querer fazer, porque existe dois posicionamentos: o posicionamento de fazer e o posicionamento de não fazer. É posicionamento Sim, também. verdade. É Vou um ficar aqui. posicionamento. Vou Ficar ficar inerte, aqui né? Não assistindo. quero, não vou, não quero, e enfim. Então, assim, é uma escolha, mas também tem os frutos, né? Então Tem. a gente tem que escolher. Eu vou ficar parada ou eu vou avançar, né? Naquilo Porque que. de qualquer forma, o tempo vai passar, Isso. né? Se eu Uhum, me posiciono e escolho, né, permanecer nessa ativação, né, de uhum, posicionamento, me manter sim, ali, eu vou chegar a algum lugar, eu vou colher os frutos dessa escolha, desse posicionamento que eu decidi. E o tempo vai exatamente. passar. E de repente você não se posicionar, permanecer ali, o tempo também vai passar. E depois vem o arrependimento, né? Por E que que aí? eu não fiz? Por que que eu não agi? Por que que eu não me movi? E aí, aí às vezes você não tem mais a chance. Por isso que eu disse que, na minha visão, o posicionamento começa sobre o autoconhecimento. Aham, Sobre você saber a sua estrutura, a sua história, a sua linha de raciocínio, o seu viés de verdade que você está sendo direcionada ali. Né? uhum, Precisa partir, o seu posicionamento precisa partir do seu autoconhecimento. Por quê? Existe também uma situação que é parecida, que são as limitâncias. sim, E ser uma pessoa, uma mulher posicionada, não é levantar uma bandeira. importante. Não. Não é levantar uma bandeira. Olha, eu só uso, vamos supor, a cor. Vamos lá, vamos falar de cor. É, eu vou militar pela bandeira azul. Aham, Não. é. Posicionamento não é limitância, são coisas diferentes na vida, né? Seja em qual circunstância você vai se posicionar. É Uhum, diferente de você levantar uma bandeira e lutar por aquela única e exclusiva verdade, que é a é. bandeira azul, que nós estamos falando aqui de exemplo. Então, hoje, com tudo que eu vivi nessa trajetória desses últimos 10 anos aí da minha vida, hoje eu vejo que o meu posicionamento, né, se resume a exatamente a palavra que eu trouxe para você dentro do projeto: acessibilidade. Uhum, Porque hoje eu consigo circular em vários ambientes, com várias pessoas diferentes e não me perder do meu posicionamento. importante. Importante. Porque Se às você não, vezes. se você não tem um autoconhecimento, você vai Uhum, se moldar pelos ambientes que você isso, circula. isso. Então, isso não é posicionamento, né? Isso é ser jogado É o ali e que levado. convém. É o que É, convém, isso, né? é. E por que eu digo sobre acessibilidade particular minha, que é a palavra é a minha palavra, é Uhum, meu estilo de vida, né? É sim. o que eu acredito, é Aham, a necessidade de ser acessível.
Porque essa questão do posicionamento, que trazem mulheres fortes, mulheres influentes, mulheres que mudaram a história. Como que eu chego nela? Então. Porque uma coisa é você se inspirar numa pessoa e Uhum. buscar dentro da história dela coisas que você pode trazer para a sua realidade, Isso. Uhum. né? Mas a maioria das pessoas, a gente vê que a percepção é: eu idolatro essa mulher forte, mas eu não tenho acesso. E aí? E aí vem a frustração, vem, A né? A negação, né? negação, Eu não milhões de consigo, eu não coisas. posso, É. enfim. Então, Paralisa. Aí não paralisa. faz nem o que deveria fazer, né? Nem o mínimo, para Não faz nem começar. o mínimo, é. Então, hoje, o meu posicionamento é sobre acessibilidade. É ser uma pessoa acessível, independente do ambiente em que eu circule. Uhum. Independente com quem eu me conecto, eu vou ser acessível do mesmo jeito. Porque esse é o meu posicionamento. Eu preciso, eu entendi, né, como ser humano, que eu preciso ser acessível. Que o que eu tenho para compartilhar com a pastora Cris, eu também posso sentar aqui no portão da minha casa e compartilhar com a minha vizinha, Legal, é. Isso aí. Ou seja, sabe? será mesmo, né, no Ser caso. a mesma, né? Trazer as mesmas informações. Claro que você vai trocar as experiências de uma forma diferente, porque as Sim, pessoas são diferentes no sim, sentido a da conexão. conversa, né? Da conversa. Mas não do que você tem para oferecer, não de Uhum. quem você é. Isso não pode mudar. Uhum. E trabalhando esses anos todos com mulheres, inclusive no meu trabalho, eu também trabalho exclusivamente com mulheres, Ah, é né? verdade? Então, assim, esse ano completei 15 anos de profissão, então tem Meu toda uma Deus. bagagem aí de É. conhecimento do feminino, né? Vamos dizer assim. Então, o que, que eu entendi que é a necessidade? Acessibilidade. Que legal. Porque quando você consegue acessar, quando você consegue estar, você desmistifica certos padrões que te quebram no meio do processo, que te Uhum. paralisam no começo do processo, né? Então, eu hoje defino o meu posicionamento dessa forma, sobre ser uma pessoa acessível, Que legal. sobre me doar através da acessibilidade. Que bênção. Muito bom. E conta mais aí, como é que. E aí você estava participando também dos projetos lá da igreja, você falou, né? Da É, igreja. da cidade. Sim. Eu tô na igreja da cidade, eu tô congregando lá já faz 3 anos que eu tô lá, né? Legal. E a Uhum. igreja da cidade tem. Eu me apaixonei pela igreja da cidade, porque ela tem ferramentas, né? E isso é uma coisa muito importante para a gente aprender. Que legal. E a maioria das ferramentas dentro da igreja da cidade, ela é de fácil acesso, todo mundo pode usufruir. Alguns projetos lá, algumas ferramentas é para a comunidade, não é só para os membros da igreja. Ah, que legal. Então eu acho isso muito interessante, mesmo porque eu gosto disso, né? Eu gosto É, de gente, você foi pro lugar certo. eu gosto de gente, eu estou sempre envolvida, enfim. E foi uma maneira também de crescer em relação à acessibilidade, aprender a lidar de outras formas para poder doar. Se você Entendi. aprende, você consegue dividir, né? Aham. Então você tem que dedicar aí um tempo de aprendizagem, fazer os cursos, participar do passo a passo, para que você também possa trazer isso. Creio. No segundo ano que eu estava lá, que foi o ano 2023 para 2024, nós conseguimos levar o 30 semanas para casa de recuperação, que é uma Hum. ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, que traz cura, traz libertação, e envolve as pessoas de uma maneira muito simples, muito Uhum. fácil da gente trabalhar e aceitar aquilo como verdade para nossa vida, né? Que legal. Então foi um momento assim de aprendizado e de entrega também, porque tudo que eu estava aprendendo lá e lá para casa de recuperação, eu só fazia o devocional, eu nem podia fazer parte Uhum. assim, né? Porque eu ainda Sim, estava aprendendo. Então sim. tinha a Rose, tinha a Cida, hoje a Cida é até minha líder de GDC.
E a Legal. Rose que era responsável por fazer todo o processo com as meninas, né? Eu só fazia oração, fazia o devocional. Então é estar disposta, né? É Legal. buscar para dar, né? Que É legal. receber para dar, né? Não É. adianta também só a gente receber e não compartilhar. Só Ou só, reter, reter, ou reter só não dá. querer dar sem receber, né? Porque chega uma hora que você não tem mais. Não, tem mais. Tem que se abastecer, né? Tem que ter esse equilíbrio ali. Uma hora, né? Que nem eu disse assim, agora estudando a psicologia, eu consigo trabalhar muito melhor com as mulheres no projeto. Ah, sim. Porque estou aprendendo outras ferramentas, outras maneiras de entender as Técnicas, né? situações técnicas que antes É, a gente não tinha. é. Então, isso Legal. também é muito importante, né? Entender aquilo que Deus entrega na sua mão, como que é isso dentro da palavra. Uhum. E a palavra de Deus diz assim para nós: ama o teu próximo como a ti mesmo. Sim, Como é que eu vou dar suporte para o meu próximo se eu não estou aprendendo a técnica, é. Não, né? precisa. Eu vejo, né? Por exemplo, eu fui para outro lado, né? Além de pastorear, né? Durante todos esses anos, eu fui agora há pouco tempo, de uns 2 anos para cá, entrei, né, nessa parte da inteligência emocional, de É aprender essas coisas. maravilhoso. Maravilhoso, eu amo. E aí eu fui para a Febracis, né, que é a maior escola de negócios, né, da América Latina. Fui para lá, me formei em um monte de curso já, é, Master Coach, umas coisas, algumas coisas. Eu E eu vi, acompanho o seu percurso. então, uma jornada, eu falo que é uma jornada. E eu amei, porque assim, tem coisas na nossa vida espiritual, e olha assim, falando, né? Cuidando de gente, pastoreando, enfim. Que se o emocional estiver doente, muitas coisas não conseguem mudar. E a gente e assim, Jesus não é suficiente, Jesus é super suficiente. Só que às vezes são coisas, são traumas de infância que a pessoa tem, são crenças Crenças limitantes. super limitantes. Então, assim, ela crê em Deus, mas ela não consegue avançar. Às vezes, por exemplo, não, vou dar um exemplo bem assim, comum que a gente vê, né? Às vezes a pessoa não consegue ver Deus como pai, porque não teve a figura paterna É, amorosa. Então, o assim, colo, a e confiança. aí as pessoas estão na igreja, têm fé, estão direitinho, não estão em como engano. Essas pessoas que eu estou me referindo, não estou dizendo de ninguém que está em engano. A pessoa está Sim, ali direitinho, mas ela não consegue, ela acha sempre que Deus está longe. Ela não consegue ter esse coisa, meu não pai. consigo acessar, né? É, o Não, acesso, exatamente, não consegue. E aí, aí quando você vai, por exemplo, com a psicologia, porque você falou das técnicas, por isso que eu tô falando isso. uhum, E aí, com essas coisas que a gente vai estudando, vai pegando, vai ferramentas, aprendendo, é muito mais fácil de você conseguir ajudar a pessoa, né? Você ajudar ela a exatamente. quebrar aquelas crenças, quebrar aquelas barreiras da infância dela, se acessar ali com ela para ajudar. E isso é tudo ferramenta, né? São técnicas, Ferramenta. ferramentas É, que se você só falando na hora que vai resolver, não vai resolver. não é. Porque assim, ó, as coisas andam em comunhão, em comum acordo, Uhum, né? Que nem você falou. Se o meu emocional não tá bem, meu espiritual vai balançar, sim, vai balançar. E aí, quando a gente não tem ferramentas ou quando a gente tem pouca instrução, o que que acontece? A gente coloca sobre o espiritual a responsabilidade de resolver o emocional. E é, isso gera um conflito muito grande. Mas eu estou exatamente. orando, eu estou lendo a palavra, eu estou fazendo jejum, eu estou indo para o monte e as coisas não estão acontecendo. Mas não é que as coisas não estão acontecendo. Não é que Deus não está respondendo. É um bloqueio. Aonde está o bloqueio que ela não consegue Uhum, entender de outra forma que está uhum. acontecendo, É isso. É né? sobre isso. É E sobre aí isso. como você trouxe isso da ferramenta, eu me lembrei. Então, assim, tudo que. Porque às vezes as pessoas ficam com preconceito. Preconceito, para que vai fazer isso, vai fazer aquilo? Gente, se você não se É aperfeiçoar, se você não buscar, grandioso, não tem é como você grandioso. ajudar de uma forma, digamos assim, mais intensa, mais assim, assertiva na vida da pessoa. Exatamente, porque essa é a palavra, assertiva na vida das Assertiva, não pessoas. tem. Assertivas, porque assim, é como eu acabei de dizer, a gente coloca
a expectativa e a responsabilidade. Como você disse, Jesus é suficiente. Sim, sim. Mas nós precisamos analisar o contexto dessa necessidade. Uhum. Será que ela é 100% espiritual, essa Então, necessidade? é isso. É igual Aonde... eu tô falando da paternidade, eu vejo muito, muito, muito. Por isso que eu trouxe a Uhum. paternidade. Deus é o nosso pai, amém. Né? Um pai Eu tive um pai amoroso. carrasco, Então, eu tive um pai ausente, isso. eu não recebi um carinho. A Uhum. pessoa que deveria me amar, me respeitar, me abandonou. Sim. Aí ela tem essa imagem lá no fundo, né? É uma coisa que tá Sim, guardada, nem ela às vezes mas identifica isso, isso né? é até religiosamente falando. Uhum. Porque antigamente, como que as pessoas viam Deus? Como um Deus que punia, Sim, como um sim. Deus que não pode fazer isso que é pecado. É. Não Você vai faz pro assim que não inferno. pode. É, Você vai para o inferno. é, Mas então, isso é uma crença limitante. é. Por que você vai para o inferno? Porque você está escolhendo as coisas erradas. Sim, Não é porque Deus vai te mandar para o inferno. é, Não, você exatamente. está fazendo uma escolha. Uhum. É diferente. Você É escolheu viver diferente. dessa forma Sim. e essa forma que você escolheu viver não te traz benefícios, te traz Uhum. malefícios, Sim. né? A palavra de Isso. Deus não diz assim que as coisas que eu quero eu não faço e as que eu não quero eu faço. Isso. É sobre essas escolhas. É. E aonde está essa dificuldade? As coisas que eu quero eu não consigo fazer por conta desses bloqueios. E às vezes a pessoa não consegue nem identificar, ela precisa de ajuda, né? Exatamente, exatamente. Ela não Então, consegue, porque tá ali, nossa, eu não consigo ter acesso a Deus, é tão distante, mas eu tenho fé, por exemplo, né? E eu aí uma acredito, pessoa eu tenho fé, mas eu faço não tudo vejo bonitinho, vou acontecer. para a igreja, gosto de tudo certinho, mas, né, um exemplo. E aí, se alguém ajuda a abrir essa mentalidade, né, Mentalidade. e aí renovar aquilo ali, meu Deus, a Isso pessoa faz flui na parte, presença de Deus. isso faz parte de entender a sua paternidade. Sim, Isso faz parte de você aprender a liberar perdão, sim, né? importante. Também é importante, porque a gente Sim, fala assim, você precisa perdoar. Tá bom, mas como é que eu perdoo a pessoa que abusou de mim? então, Como é que eu perdoo uma pessoa que me dilacerou? verdade, né? Como que eu perdoo? Olhando para aquela pessoa e entendendo o contexto dela. Porque eu usei o exemplo do abusador, porque é forte, enfim, Sim, né? sim, sim. Em que contexto isso aconteceu? O que que ela Qualquer, viveu também. o que ela viveu, qualquer que seja o contexto, não justifica você negligenciar o outro, É, você maltratar o outro, não justifica. uhum, Mas faz você entender que aquela pessoa ela teve uma deficiência sim, e que aquela deficiência está ligada à ausência, a uma deficiência maior, a um abandono maior. uhum. Então, quando você começa a entender a vida, o contexto, você começa a entender que aquela pessoa precisa ser perdoada, É, precisa de socorro também, né? precisa de socorro. E que muitas vezes, não estou justificando o abusador, Não, de jeito né? nenhum, muito pelo Não é contrário. isso. É, Mas que muitas vezes a pessoa toma certas atitudes como um pedido de socorro, inconsciente. é, E entendo. acaba pedindo socorro da maneira errada, É né? verdade, né? Propagando o mal. Uhum, Mas na maioria das vezes é um pedido de socorro. sim, Então, por exemplo, os jovens, né? As mães falam assim, mas o meu filho isso, mas o meu filho aquilo, eu tô orando, nós somos bons pais, a gente faz o que a gente pode por eles. Mas muitas vezes essa atitude chamar atenção, né? de chamar atenção é um pedido de socorro. Uhum, Como que a gente identifica isso? A gente vai orar, vai pedir para o Espírito Santo nos direcionar, nos mostrar o que está nesse coraçãozinho, o que está passando nessa mente, pedir para Deus alinhar os pensamentos do Senhor no pensamento do jovem, dos nossos filhos. Mas nós que estamos do outro lado, que estamos buscando, que estamos estudando, a gente consegue compreender de uma forma diferente. e é muito E mais rápido, né? Quando você, por e você exemplo, consegue estender a mão para essa isso. pessoa. E aí a gente Esse consegue, acolhimento. isso.
É o Isso. acolhimento. É. Porque a primeira coisa que acontece não é o acolhimento, é o julgamento. Sim. Não, até porque são coisas graves, né? São Sim, coisas. sim, sim. Nada é mais ou menos, são coisas graves, né? Mas é aquela história. A cada um só dá o que tem, não é assim que a Só gente dá o que fala? tem. E é isso, a pessoa dá o que ela tem. Não justifica, não é, digamos assim, ah, vamos passar a mão na cabeça, não é isso, Não é né? isso, Tem que não. ser, tem que ter a justiça, tudo mais, tudo certinho, mas a gente precisa entender que cada um dá o que tem, cada um dá o que viveu, né? E No, isso no em todas contexto as geral, áreas. lógico, salvo exceções, existem exceções. Tem gente que recebeu amor e não dá amor, mas enfim, no geral, no contexto geral, é isso que acontece. Então, assim, né, uma pessoa que maltrata, geralmente ela passou por isso, né? Enfim, uma pessoa que humilha, geralmente ela foi muito humilhada, então ela, ao invés dela pensar assim, né? Eu vejo lá, né? Ou você repele aquilo, por exemplo, vamos supor que você, numa família, né? Ah, os pais fizeram, vamos supor, usaram muita droga, bebida, e lá vai, um exemplo, tá? Os filhos vendo isso, eles podem repelir totalmente. Eu não quero essa Existe, vida para mim, não quero essa vida para mim, não é repelir isso que eu mesmo vou no viver. extremo, ou repetição de padrão, que é o mais comum. Exatamente. A repetição de padrão é o mais comum, né? É E aí, como é que difícil. você resgata esse filho que veio desse contexto? Então, Entendendo que esse foi o contexto e que ele uhum, não foi incentivado a ter uma vida diferente. sim, Como é que você vai abrir os pensamentos dele? Como que você acolhe? O acolhimento é a parte mais importante nesse estágio, para que a pessoa possa abrir a mente. e Então a gente, confiar, né, no trabalho ali, no caso do psicólogo, um coach também, né, que eu não sou sim, psicóloga. cada um tem uma estratégia de acesso, né, para cada contexto, vamos colocar Sim, assim, né? sim, Mas sozinho não vai chegar lá também. não vai. Não Vai vai. porque vai ficar naquela repetição, né, naquela vida ali, e, Cai, e, levanta, e, cai, levanta, cai, e levanta. aí destruindo a sua própria vida, a sua própria família, os seus relacionamentos, que é não tem jeito. Padrões são repetidos mesmo, e assim, 90% das vezes, né, as 90%. famílias. Mas aí é legal a gente olhar para a palavra de Deus e para todas essas ferramentas, né? Sim, É legal a gente fazer essa junção e ter esse equilíbrio, né? Porque hoje eu vejo que os cristãos, eles estão conseguindo entender que existe uma saúde emocional adoecida isso. e que é necessário olhar para si próprio e se permitir ser tratado. Isso, importante. É importante, né? Então hoje a gente vê, hoje nós temos muitos psicólogos cristãos trabalhando, né, dando palestra, orientando. Então eu acho que a mentalidade Não das melhorou pessoas muito. melhorou Eu muito. vejo assim, sabe, por exemplo, vamos supor, depressão antigamente. A pessoa já dizia que era o diabo, que tinha que Que era buscar. demônio, É, né? Então, assim, essas crises, crise de ansiedade, crise de não sei o quê. Lógico que tem ali, né, uma um- uma influência, influência, mas você precisa avaliar o contexto. mas só que assim, o que eu quero dizer não é pecado a pessoa buscar ajuda nos profissionais, não é. Ela Elas estão lá para precisa, para ela isso. entender a mente, para ela entender o emocional, para ela entender, porque senão o inimigo pega E tudo você isso falou aí da e apronta, né? você falou da depressão. A questão de tratar uma depressão é seríssima, porque a primeira coisa, não vou nem falar da depressão em si, porque a gente ouve bastante falar, mas vamos falar de uma coisa que tem aumentado muito na população de 69 anos para cima, que é o quadro de demência, Uhum. né? As pessoas estão tendo demência com menos idade hoje em dia. Antigamente, há uns 20, 30 anos atrás, mais ou menos, a demência ela era derivada apenas do tabaco, de quem tinha bebido muito, essas coisas. E hoje a gente já tem estudos cientificamente que comprovam que a demência ela é causada pela falta de vitamina B12. Tá vendo? Então, os médicos, ao primeiro sinal de um possível quadro de demência, eles já entram com medicação tarja preta.
e não investigam as Uhum. vitaminas, Sim. né? E às vezes a pessoa precisa só suplementar. E com a depressão também é assim. Porque a Tá vendo? depressão, ela tem outros fatores. Ela tem a carga emocional, Sim. a carga hormonal e a suplementação. Nós trabalhamos com esses três fatores. Eles precisam ser Uhum. analisados antes do profissional de saúde diagnosticar a depressão 100%. Então, precisa se fazer uma avaliação diagnóstica para se ter um laudo conclusivo dessa depressão, né? Tá vendo? Então, Impressionante, mas é o que eu quero trazer mais é isso aí que é importante buscar ajuda, é importante buscar socorro, pedir socorro. Não espera, sabe, vocês que estão assistindo e vão assistir a live, que estão ouvindo tudo isso que a gente está falando, não espera chegar no extremo no para extremo. talvez não conseguir mais um pedido de socorro, né? Porque às vezes chegou no fundo do poço, não consegue mais gritar, não consegue mais levantar a mão pedindo ajuda. Pedindo Então, se ajuda. você perceber alguma situação, circunstância, meu Deus, eu não consigo fluir nisso aqui, busca ajuda, pede ajuda, levanta a mão, E como diz, né? O aí, pessoal fala, levanta a mão. quando a gente estava falando de posicionamento, é sobre essas pequenas coisas, Sim, sabe? Como que eu, estudando, posso levar informação para minha comunidade dentro da igreja? isso, Como que eu posso exatamente. ensinar para as mulheres? Porque eu tive um desafio no mês das mulheres que me convidaram para apresentar uma palestra falando sobre as emoções e eu cheguei lá, eram só senhoras. Uau. E eu preparei os slides da palestra, né? Falei sobre o estresse, sobre a depressão, sobre a menopausa, porque, né, era mais ou Uhum, menos. Mas eu cheguei lá, eu encontrei senhoras de 70 anos. tá vendo? E aí você fala assim: como que você vai falar para essa pessoa que ela precisa suplementar, que a depressão dela pode ser apenas por falta de suplementação Uma vitamina, né? de uma vitamina? Uhum, Então, assim, buscar conhecimento e trazer para a população mais carente que está perto de você. Então, pode ser no seu bairro, pode ser na sua igreja, pode ser na escola do seu filho. Você tem que ser sempre acessível. Então, quando eu falo de acessibilidade, é sobre essas coisas. uhum. Porque as senhoras de 70 anos, elas não têm dimensão do que realmente é uma menopausa, do que isso causa no organismo delas. Hoje nós temos acesso, olha nós aqui, né? É verdade. Falando livremente sobre vários Uhum, assuntos. uhum, Então, esse posicionamento que a gente estava falando anteriormente, de não ter um sim. status, de não ter uma Uhum, bandeira, mas é se posicionar para melhorar, para fazer a uhum, minha parte. Como que eu posso fazer a minha parte? É no grande? Não, é no pequeno, é no dia a dia. sim, Né? O conhecimento que eu estou adquirindo, como que eu posso entregar isso na minha comunidade, na minha igreja, na escola? Aonde que eu estou? é verdade. Então, essa carência, né, que nós temos enquanto comunidade, enquanto sociedade, quanto mais mulheres se posicionarem, eu vejo que individualmente desta forma, o que que eu posso fazer? O que que o meu conhecimento? Eu sou enfermeira, eu posso falar sobre saúde, de higiene dos alimentos. Uhum, Posso dar uma palestra na escola do meu filho por isso. Ah, mas a prefeitura já faz. Mas no horário que a prefeitura faz, as mães da escola do seu filho podem participar, então, exatamente. né? Aham, Então são essas pequenas atitudes diárias que consolidam o seu posicionamento. sim. E Você, no pouco, né? Como você no falou. pouco, você se torna uma referência sem estar almejando um posicionamento, Uhum, mas você se torna uma referência. sim, E isso é o interessante do posicionamento individual, né? isso. E a minha meta como ser humano é fazer mais mulheres se posicionarem dessa forma, no individual, Amém. né? Que Cada benção. uma dentro do seu espaço, do seu mundo, do seu A sua território, realidade da é. sua realidade, da sua verdade. Porque Aham, isso gera qualidade de vida,
gera novidade, gera novos ambientes, gera novas proporções, gera. Verdade. Por menor que seja, gera. Ô, Fábia, estamos acabando aqui. Eu queria que você Ah, falasse assim, ai, que dó, né? Pena que é. acaba. Eu queria que você trouxesse, assim, tipo, as últimas palavras. O que que você já falou agora, mas que você deixaria de mensagem, depois de tudo isso, uma hora a gente conversando, mas qual é a mensagem que você deixaria mais forte, assim, para as pessoas que estão nos assistindo ou vão assistir a gente? Aprendam a ser acessíveis. É, glória a Deus, que benção. Aprendam a ser acessíveis. Porque nós temos essa capa que as pessoas nos veem, né? Que nem Uhum. você falou assim, tô lá na Febracis, tô estudando, tô fazendo isso. Daí as pessoas já vão falar assim, nossa, mas a Cris, ela é muito estudada, como é que eu vou falar com ela? É, isso existe. Né? Aham. É a visão que as pessoas têm da nossa pessoa, como nós É, nos apresentamos. sim, Então, assim, aprendam a ser acessíveis, se disponibilizem para ser acessíveis. E isso não quer dizer que você vai carregar as pessoas nas costas, né? Que você sim, vai resolver tudo e abraçar tudo. importante. Não. Mas, de alguma forma, aprenda a ser acessível. Aprenda a Isso. partilhar, a entregar, a participar. Seja acessível. Acessibilidade é a palavra da minha vida, é a palavra que me move, né? E eu amo essa Legal. palavra. Eu trouxe para minha vida há muitos anos. E é sobre isso. A partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu me conheço e eu tenho meu viés dessa verdade, eu consigo transitar em vários ambientes, com vários ciclos de pessoas, Sim. ser posicionada por quem eu sou, né? Uhum. Fortalecer a minha luta, que no meu caso é sobre acessibilidade, Sim, e não deixar isso se perder e mover mais pessoas através disso, que legal. Uma né? benção. Então, essa é a palavra que eu deixo. Aprendam a ser acessíveis. Que benção. E ó, antes de encerrar, vou falar uma coisa, depois eu vou pedir para você orar. Quem Amém. tiver, quem tiver assistindo a gente aí, e se você sentiu em algum momento que essa palavra que foi falada aqui, né, falou com você, testificou, acessibilidade, né, o buscar o conhecimento, ajudar as pessoas, o que a gente conversou de tudo, printa aí, né? E marca a gente no Instagram lá e coloca uma palavra ou uma frase que mais te marcou nessa live. Vocês que estão assistindo aí agora, se vocês puderem fazer isso, a gente vai repostar, né, Fábia? Vamos sim, Alguma, vamos sim. alguma frase que te marcou, que foi falado aqui, uma palavra que, foi resumindo uma palavra essa live. Printa aí a gente aí agora e escreve lá e marca lá, Fábia, underline H, underline Lopes. Lopes. E o É. meu é Pastora Cristiane Venturotti, tudo junto. Marca a gente lá que a gente vai repostar. Vou pedir para você orar, Fábia. Encerrar aí essa Ah, live. por- bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade, né? Já faz um tempo que a gente nem consegue marcar nosso café, né, Não é? Cris? Pois é, agora vamos marcar. Precisamos marcar. Mas agradecer e conte sempre comigo, né? Não só aqui, mas na vida, você sabe, estou sempre Uhum. acessível. É. Então vamos orar. Pai, em nome de teu filho amado, eu te dou graças por essa oportunidade. Que a cada segunda-feira o Senhor possa levar mais conhecimento, mais de ti. Abençoa, multiplica, Senhor, aonde o Senhor necessita que esse conhecimento chegue. Amém. Abençoa a vida da tua serva que tem se posicionado, levantado mulheres nesse tempo, Pai. Que Amém. ela possa receber mais de ti a cada dia. Que assim como o Senhor tem feito na vida dela, faça na vida de cada mulher que ela Amém, tem Jesus. acessado, em Amém. nome de Jesus. E que nós possamos juntas continuar essa caminhada de posicionamento, de acessibilidade, de pregar a tua palavra, levar o teu evangelho para que mais e mais pessoas possam conhecer a Cristo. Em nome de Jesus, nós te damos graça por essa noite e te louvamos. Amém. Amém. Eu também quero agradecer. Foi muito legal, foi muito edificante, né? Aprendi bastante. E eu tenho certeza que as pessoas que, né, que assistiram aqui, elas foram edificadas e foram direcionadas. Isso é importante, né? Vou te dar um spoiler para 2026, tá? Tá. Temos um novo livro saindo em 2026. Glória a Deus, que bênção. Maravilha, hein? 2026 teremos um novo capítulo.
Que legal, glória a Deus, é bênção. Eu falei, gente, agora mesmo esse de julho eu não ia participar, falei, ah, não vou participar, não vou, mas aí não tem jeito, né? Não Botou a tem. mão, começou a fazer e aí eu falei, não, não tem jeito. Então é isso. Obrigada, foi muito bom. A moça está escrevendo aqui, a Rosa. A frase que me marcou foi: eu posso ser uma transformação na vida de uma pessoa. Amém. Printa aí a gente e escreve lá no Instagram. Aí no Instagram e marca que a gente vai te repostar aí essa mensagem. Fiz prazer A, a, imenso. foi maravilhoso. Beijo, Deus abençoe. E a Amém. gente vai marcar esse café em nome de Jesus. Beijo, Beijo. tchau, tchau. Tchau.